Bem, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a correção de limites de baixo, né? No caso o limite quebrado, não fechado. Então aqui eu estou usando essa lista aqui de limites não fechado, quebrado, que foi disponibilizado, né, pelo mapeador brasileiro Fidelis, da comunidade do SM Brasil. Então aqui ele mostra uma relação, né, uma lista aqui por estado, de vários estados com relações de limite não fechado. Então tem alguns outros erros também, mas estou focando aqui em limites quebrados, né? Então, tem vários estados, estou passando aqui a lista para vocês, então, aqui mostra, né? Então, Pará, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, então, Roraima, Rondônia, então tem uma série, Rio Grande do Sul, tem uma série de estados que com limites quebrados, né? Não fechado. Santa Catarina, então, a lista aqui é enorme, né? E eu vou mostrar para vocês como fazer essa atualização. Então, então o site aqui ele mesmo já mostra algumas algumas instruções, né, para você fazer o mapeamento. Porém, os limites, como são limitados, então tem pouco limite disponível no IBGE, a gente pode usar uma opção de usar o histórico desse limite. Então, o Fidelis aqui, ele já dá algumas informações, né? Então, aqui ele já disponibiliza limites municipais e distritais, né? Como gabarito, né? Pode ser usado como câmara de fundo. Porém, para bairros, precisa ter uma fonte de dados, né? Então, das prefeituras ou da malha censitária do IBGE, né? E também a gente pode corrigir esse limite, né? Como tem corrigido, e vocês podem corrigir também,
que é o histórico daquele limite, né? Como ele foi mapeado, então eu posso corrigir e deixar da forma que foi mapeado anteriormente. Eu escolhi aqui esse bairro, então vou clicar aqui no ID, ele vai carregar aqui no ID o limite que está quebrado, então aqui mostra o limite está quebrado, que é a parte que eu vou corrigir. E se eu quiser verificar esse histórico, né, desse limite, eu vou clicar aqui em histórico primeiro. No caso aqui ele tem 7 versões, então eu vou clicar aqui em histórico e vou pesquisar uma versão um pouco mais antiga, né? Então, vem aqui são as versões, versão 1, versão 2, versão 3, aqui. Então, eu vou pesquisar pela versão um pouco mais antiga do que essa versão, né? No caso, a versão mais atual é a versão 7. A versão 1 ela é de 6 anos atrás, né? Então, eu vou clicar aqui em baixar XML. Aqui vai mostrar as versões. Então, aqui mostra a versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, versão 5. Então, eu vou pesquisar aqui na versão 3. Fazer uma pesquisa aqui pela versão 3. Então, eu vou copiar. Primeiro eu copio aqui. Aqui a data. Né? Então, a data e o horário do que foi mapeado nessa relação. Então, Ctrl C, copio. Tem uma consulta overpass aqui que a gente consegue fazer a consulta do histórico, né? Da relação. Então, eu vou substituir essa data que está aqui nessa consulta. Então, Ctrl V, substituir. E depois eu vou pegar aqui o ID da relação. Então, eu vou copiar o que tem dentro aqui das aspas. Então, copiei. Vou substituir por esse ID aqui que tem aqui nessa consulta. Então, substituir e vou clicar em executar. Ele vai retornar o histórico, né, da consulta. Então, às vezes não retorna, então você pode pesquisar por outra versão, caso não retorne. Então, ele retornou aqui nessa versão. Então, a versão é essa e a versão do histórico é essa. Então, mostra aqui que é apenas uma linha aqui que foi quebrada. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou baixar esse limite para o Geosme. Então, vou clicar aqui em exportar e vou clicar aqui em Geosme. O Geosme precisa estar aberto, né? Precisa estar aberto e precisa... Estou baixando aqui os dados. Então, baixei o limite. Então, aqui eu preciso... você tem que estar com o Geosme aberto e precisa também estar com o controle ativado, o controle remoto ativado. Então, eu clico aqui em editar, venho aqui em preferências, o F12, e seleciono aqui, nessa relação aqui, nessa lista, controle remoto. Então, ele precisa estar habilitado. Habilitar o controle remoto para poder a gente fazer as consultas, né, do OpenStreetMap, né, do navegador, do ID, para o OpenStreetMap, para o Geosme. Então, clico aqui em aceitar, ele já está ativado. E aqui é a minha relação, né? Então, essa aqui é a relação, eu vou selecionar tudo, selecionar toda a relação. Vou adicionar aqui uma tag para que a gente possa visualizar ela. Assim, como camada de fundo. Então, eu vou usar aqui a tag natural water. Então, ele vai dar uma cor, a minha relação aqui. Então, vai ficar azul. Vou criar aqui uma nova camada. Então, nova camada. E vou fechar aqui o overpass. Venho aqui na relação de bairro e vou abrir essa relação aqui no Geosme. Então, eu clico aqui ao lado de editar, né? Então, clico com essa setinha aqui e editar com controle remoto. Então, precisa estar ativado controle remoto no Geosme. Lembrando que o Geosme também precisa estar aberto. Então, eu abri aqui o limite para fazer a correção. E aqui a gente já consegue visualizar aqui
né? Esse limite de fundo e na cor azul, a gente consegue visualizar aqui a linha, né? Para criar essa nova linha para corrigir esse limite. Então, vou selecionar aqui todo o limite. Então, selecionei. Se eu clicar aqui em editar, não, eu vou selecionar. Eu vou clicar aqui em editar a relação. Então, clico aqui em editar. Vai mostrar aqui que está quebrado a relação em várias partes. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou corrigir a linha, para depois fazer a inclusão desse ponto que falta aqui. Então, eu vou clicar aqui nesse primeiro botão aqui que dá a amostra. Então, com o símbolozinho aqui do mouse. Então, eu clico e depois eu clico aqui nessa setinha aqui, né, abaixo da lixeira. Então, clico aqui com essa setinha, ele vai corrigir as linhas, né? Então, ele vai corrigir a linha do limite. Então, pode ver que está selecionado todo o limite. E você nota que no fundo existe uma cor azul, né? Então, é justamente aquela camada de fundo que a gente está usando. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova linha. Então, vou criar aqui uma nova linha para fechar esse limite. Então, vou acompanhar aqui essa camada de fundo. Selecionei, dei 2 cliques aqui para finalizar essa linha. Aqui no teclado S, para voltar a parte do teclado. Porém, quando vou clicar aqui em aceitar, para fechar essa janela. Porém, aqui eu vou adicionar uma tag, né? Então, clico aqui em adicionar e vou escolher aqui o source IBGE. Então, a chave source e o valor IBGE. Você vai digitar aí, source IBGE. Clico em aceitar. Vou selecionar novamente aqui o limite. Então, é isso aqui, né? O bairro. Quit. Então, vou clicar aqui na relação, em editar. E aqui vou adicionar essa linha. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar a última linha aqui, que justamente é essa daqui que está selecionada. Então, selecionei aqui na relação e vou clicar aqui nessa linha que eu quero adicionar e vou clicar aqui nessa terceira opção aqui. Ele vai adicionar justamente aqui ao final dessa linha. Então, vou clicar aqui com o terceiro. Quando eu clico, vocês observam aqui que ele fechou aqui a relação, né? Então, fechou aqui a relação aqui do limite também. Então, você vê que aqui a linha ela está fechada. Vou clicar aqui. Aí aqui eu tenho que adicionar a função Alt. Então, clico aqui para aplicar a função. Já tem o Alt. Se não tiver, você digita Alt, né? Repete o que tem aqui. Vou clicar, vou adicionar. Porém, note que essa relação ela não tem um bairro. Então, o que é que eu vou fazer? Vou adicionar o ponto do bairro. Então, o ponto do bairro é isso aqui. Então, eu vou clicar nele, vai aparecer aqui ao lado. Com essa linha aqui selecionada, eu vou clicar aqui novamente nesse terceiro botão. Então, adicionei o bairro. Nesse bairro, em vez de aplicar a função Alter, eu vou aplicar a função Label. Então, vou digitar Label. Clico aqui para aplicar a função. Cliquei. Outra questão aqui, eu vou corrigir o nome do bairro. Então, em name, se tiver o nome bairro, você retira. Nesse caso aqui, eu vou retirar o nome bairro. Deixar só o nome do bairro, realmente. Vou clicar aqui em aceitar. Então, se eu selecionar minha relação, então vocês vão verificar que a relação ela foi fechada. Então, eu clicar aqui em selecionar lado direito do mouse, selecionar a relação. Você pode ver aqui que ela está toda em roxo, né? Eu estou passando o mouse e aqui foi fechada aqui a relação. Se eu clicar aqui para editar, você vai ver que o nome aqui está corrigido e aqui está com a relação fechada, mais o ponto aqui do bairro, né? Então, vou clicar aqui em aceitar e vou enviar essa correção aqui. Então, observe que aqui foi fechado. Se eu clicar aqui em outra camada,
e escolher aqui outra camada. Você vai ver que aqui é a camada, passa por aqui, ó, então aqui está correto, aqui também está correto, né? Então, clicar aqui na seta para enviar, vou adicionar aqui um comentário, né? No caso, esse aqui é uma relação quebrada de bairro no estado da Bahia. Então, adicionei e vou clicar aqui em enviar modificações. Então, vou enviar modificações, vou clicar aqui para visualizar. Então, aqui foi feita a modificação e para visualizar a modificação corrigida, no caso a relação, o que é que eu vou fazer? Eu posso aqui tá aqui, tá quebrada, então se eu atualizar a página, ele já vai atualizar com o limite corrigido. Então, já visualiza, né, automaticamente, após o envio da atualização, já aparece com o limite corrigido e com o ponto aqui do bairro, né? Então, aqui também já aparece em name, né? Já aparece aqui o ponto do bairro, totalmente corrigido. Eu vou deixar essa consulta aqui, Overpass, no link desse vídeo e também esse link aqui com a relação aqui dos limites não fechados, para se vocês quiserem fazer essa correção, então você escolhe aqui o limite nessa lista aqui, também facilita, né? Em vez de pesquisar no Overpass. Então é isso. Mais um limite de bairro aqui corrigido e até o próximo vídeo.